Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Sentemos, irmãos, irmãs. Então, como nós já falamos no comentário inicial da Santa Missa, hoje nós estamos celebrando o 7º domingo do tempo comum. E para a nossa caminhada de fé, a liturgia da igreja, os domingos, os evangelhos, as leituras que nós ouvimos a cada domingo, ela nos propõe um caminho espiritual, uma continuidade na nossa caminhada, na nossa missão. E, portanto, o evangelho deste 7º domingo, do capítulo 6 de Lucas, é continuidade do que nós ouvimos no domingo passado, primeira parte deste mesmo capítulo de Lucas. Quem recorda, no domingo passado nós meditávamos sobre as bem-aventuranças de Lucas, que são 4. E também, em contraposição às 4 bem-aventuranças, nós temos os chamados 4 ais, que também compõem a alerta e a chamada de atenção de Jesus para os discípulos e aqueles que o ouvem. Nós lembrávamos que no domingo passado era mais ou menos a cena do Evangelho a seguinte: Jesus descendo da montanha, possivelmente Jesus à frente, os discípulos atrás. Quando Jesus chega no pé da montanha, ele encontra uma multidão que o esperava. Então, diante da planície, que é o pé da montanha, tem uma multidão, tem Jesus, e descendo a montanha tem os discípulos. Por que a gente mais ou menos monta este cenário? Para a gente entender que quando Jesus falava com os discípulos, ele olhava para cima, ou seja, eles estavam descendo, ele no pé e a multidão na planície. E o evangelho deste capítulo 6 de Lucas, ele é voltado para os discípulos. Jesus estava instruindo os discípulos, porque um domingo antes do 6º do passado, o 5º, falava do chamado destes discípulos. Depois a instrução, e agora nós vamos olhar, o ensinamento de Jesus e as consequências que estes discípulos terão na missão. E por que Jesus fala aos discípulos? Porque aquele povo que estava ali, aquela multidão, é a imagem prefigurativa da evangelização, da missão. Porque exortando os discípulos que estão no meio da montanha, com Pentecostes eles serão enviados para transmitir esta verdade do evangelho àqueles que o esperam. Então é bonito a gente olhar este cenário e compreender que o evangelho ele tem uma destinação, ele tem podemos dizer assim, ele tem um público-alvo, a quem ele é direcionado. E hoje, de maneira especial, aos 12, ele tem um destinatário, que são os 12. E hoje, o que é que nós ouvimos no Evangelho? Tendo eles sendo instruídos a respeito da missão, das bem-aventuranças e dos ais, hoje Jesus ensina para eles qual é a consequência daquilo que nós ouvimos do domingo passado, do abraçar a cruz para seguir a Jesus. Porque a proposta de abraçar a cruz, ela é fundamentada numa realidade de vida que é o amor. Esta semana nós ouvíamos falar sobre a narrativa da Torre de Babel, onde teve aquela confusão das línguas e tudo, enfim, e a gente lembrava que agora a linguagem que une todas as línguas é a linguagem do amor em Cristo Jesus. Então, essa cruz abraçada com amor, ela vai exigir dos discípulos uma tomada de decisão. Viver as consequências desta cruz por amor em primeiro lugar a Deus. Então, irmãos, talvez esta página do Evangelho seja uma das mais difíceis para nós, porque mexe com realidades tão profundas na nossa vida,
mexe em realidades tão, digamos assim, tão desacertadas em nós, e que às vezes a gente olhando, ouvindo este evangelho, a gente corre até o risco de lá dentro do nosso coração dar aquela risadinha sarcástica e dizer, né? Ou isso não é para mim, ou eu não consigo nunca viver isto. Porque fazer tudo isso que Jesus ensina aqui hoje, olha que é um desafio tremendo, né? Não reclamar, amar os meus inimigos, não pedir o que me roubam, dar o meu manto e a minha túnica, dar o outro lado da face para receber uma bofetada, né? É um nível de virtude muito alto, e que talvez muitos de nós se coloquem aí no batente do evangelho para dizer, eu não dou mais conta de dar este passo. Mas é bom a gente entender, irmãos, que hoje Jesus está instruindo os seus para nos ensinar qual é a finalidade desta missão. Porque aqui, quando a gente ouve estas páginas do evangelho de hoje, nós vamos entender que tudo se cumpre com ele na cruz. Olha só que interessante, né? Ali na cruz estavam os inimigos que ele amou. Ali na cruz estavam os que odiavam ele. Ali na cruz estavam os que o amaldiçoaram. Ali na cruz estavam os caluniados. Ali na cruz estava o que tinha tido a face esbofeteada. Ali na cruz estava o que tinha lhe tirado o manto e a túnica, ou seja, despido. Ali na cruz estava alguém que deu tudo de si e não esperou nada em troca. Portanto, abraçar a nossa cruz hoje tem uma promessa no Evangelho. Porque qual é a recompensa que nós teremos? Porque só assim nós teremos a recompensa de sermos filhos de Deus. De sermos filhos de Deus. Qual é o molde, né? Qual é a forma de ser filho de Deus? É como Ele, na cruz. Então, irmãos, aqui tem uma proposta de vida, tem uma proposta de caminhada, que eu vou me tornar filho, filha, no filho dele. O batismo nos dá essa graça, né? De sermos filhos, mas no filho. E a forma que nós vamos compreender que Deus nos ama e que Deus olha para nós é cada vez mais quando nós nos configurarmos à imagem do Filho dele. Amar a todos. Portanto, a lei suprema aqui é o amor. Lá no Levítico nós vamos ouvir, né? Jesus até chama no Evangelho esta passagem, mas está lá no Levítico, né? Amai o vosso próximo como a ti mesmo. É o nível máximo do amor. Mas Jesus, ele leva à plenitude essa proposta. E diz, amai uns aos outros como eu vos amei. Agora o limite do amor não somos nós. Agora o limite do amor é Ele. A forma do amor não é como eu amo. A forma do amor é como eu sou amado por Ele. Hoje nós vamos ouvir, na primeira leitura, um exemplo bonito disto, né? O que é amar o inimigo. E esta é uma temática muito cara para nós, porque às vezes a gente corre o risco de dois níveis. O nível mais baixo, podemos dizer assim, né? Do amor. Eu não consigo perdoar. E por que é um nível baixo? Porque a gente confunde amor com sentimento. Eu amo quando eu estou bem, quando eu me sinto bem, quando eu me sinto feliz, quando eu estou satisfeito. Mas o Evangelho e a leitura de hoje, da primeira, diz que amor não é sentimento. Amor é uma atitude. Amor é um ato de fazer, é o ato de fazer o bem. E por mais que doa, por mais que a gente não consiga ser próximo, por mais que a gente não consiga voltar, né, a nossa história de vida como era antes, mas se alguém me ofendeu e eu sou capaz de rezar por ele e de fazer o bem e de desejar o bem, eis o princípio fundamental do perdão. Do perdão. Alguém por exemplo, alguém que feriu a minha confiança, eu nunca mais vou confiar. Mas o fato de eu não confiar não quer dizer que eu perdoei. Eu perdoei, mas eu não confio mais em você. Por que eu te perdoei? Porque eu quero todo o bem para ti.
Porque eu quero que tu seja feliz, eu quero que, longe de mim, mas seja, né? Mas seja. Olha, hoje a primeira leitura fez isso, né? Saul, que era rei de Israel, perseguia Davi para matar. E Deus deu Saul deu a Saul um profundo sono, para que fosse vencido por Davi. Davi foi lá enquanto Saul dormia, pegou a lança, pegou a bilha de água, atravessou o vale e do outro lado gritou, né? Olha, rei, Deus te entregou nas minhas mãos, mas está aqui, ó, eu tive a oportunidade de revidar o que você queria para mim, mas está aqui a tua lança, está aqui a tua bilha, vem, manda alguém buscar. Olha que coisa interessante, né? Saber que o meu perdão, ele começa com a atitude de fazer o bem, de fazer o bem. E por isso que nós vamos entender que o Evangelho, constantemente, ele vai nos mostrar isso, né? O que é que eu tenho que fazer com os meus inimigos? Amar. O que é que eu tenho que fazer com os que me odeiam? Rezar. O que é que eu tenho que fazer com os que me roubam? Fazer a caridade. É o bem supremo do amor, sempre reverter em bem aquilo que de mal me desejam, aquilo que de mal me fazem. Porque agora o parâmetro da minha bondade e do meu perdão é o amor de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós somos convidados a viver esta perfeição suprema do amor, aonde Jesus quer que cada um, nas limitações que carregamos e dificuldades, tenhamos, né, digamos assim, tenhamos um horizonte a que olharmos, tenhamos assim, digamos, um parâmetro a quem eu devo espelhar a minha vida. E portanto esta proposta ela deve calcular e reverter em nós uma profunda reflexão de como estou sendo filho de Deus na proposta do Evangelho do amor e do perdão. É uma resposta bonita que cada um tem que dar de si para Deus, porque Deus quer que eu seja filho dele, filha dele. Mas como eu estou sendo? Como eu estou agindo? Como eu estou retribuindo os males do mundo, das pessoas, da minha família, quem sabe? Porque todos nós, irmãos, carregamos limitações e que elas devem ser levadas à perfeição do amor. E a maneira da gente levar as nossas limitações à perfeição do amor é praticando o bem. O Evangelho é muito claro nesta proposta, né? Fazer o bem. Fazer o bem é a resposta que devemos, nós cristãos, dar para a maldade do mundo. Falei para vocês que falei não ainda, vou voltar lá. Mas a segunda leitura vai nos dizer isto, né? A imagem do velho Adão, o terreno, e a imagem que Deus quer de nós, do novo Adão, o homem celeste. Então todos nós fomos tirados do barro, todos nós somos frutos da natureza, da física, da química, sei lá, dos elementos da vida, dos princípios elementares da vida. Todos nós nascemos na mesma condição de ser homens, homem, mulher, seres humanos. Mas aqueles que carregam o dom da fé, eles são convidados a dar um passo a mais. Não só na existência da vida terrena, mas também ter o coração e a mente voltada para um princípio de virtude que é do Espírito. Por isso vem falar do homem espiritual, do homem celeste. E quem é este espiritual e celeste? É aquele que aspira às coisas de Deus. É aquele que busca as coisas de Deus. E aí uma proposta hoje a mais, né? É aquele que, sendo filho de Deus, busca caminhar e parecer com o filho dele. Filhos no filho. Ser e fazer o bem como ele fez. Configurar a minha vida, a vida de nosso Senhor. Mas aí a gente vai olhando assim, o Salmo vai nos mostrar hoje, né? Então, se eu tenho que ser um exemplo de filho de Deus, qual é a medida deste amor que Deus tem por mim?
E o salmista canta, né? E Adriana, muito obrigado pela melodia, muito bonita, né? Quando a gente ouve, né, o cantar de Deus na sabedoria dos salmos, Deus que canta porque encanta o nosso coração, né, na sua verdade. E vale a pena a gente relembrar, né, a passagem, a mensagem que este salmo traz a nós. Quem é Deus? Está aqui, né? Nós devemos bendizer a Ele porque Ele perdoa de toda a nossa culpa. Ele cura toda a minha enfermidade. Na beira dessa sepultura Ele salva a minha vida. E Ele me cerca de carinho e compaixão. Está aqui a medida que nós devemos dar para o outro, né? Perdoar de toda a culpa, curar de toda a enfermidade, mesmo que esteja na beira dessa sepultura, dar a vida e cercar de carinho e de compaixão. Quem é este Senhor? Ele é indulgente, Ele é favorável, Ele é paciente, Ele é bondoso, é compassivo. Ele não nos trata como exigem nossas faltas e nem nos pune em proporção às nossas culpas. Então pronto, se a gente quer uma medida para amar o nosso próximo, está aqui. É o que Deus é para nós. Depois, desde o nascente ao poente, tanto afasta para longe os nossos crimes, como um pai que se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Por isso que Ele é Pai. Por isso que Ele é Pai. E nós, irmãos e irmãs, neste domingo temos assim um forte chamado a sermos extensão do bem e não sermos extensões do mal. Quando nós perdoamos, nós nos tornamos semelhantes a Deus, porque em nós promovemos o bem e não cultivamos as sementes do mal. Deus não tem maldade em si, porque Ele é sumamente bom e faz somente o bem. O cristão, o filho de Deus, porque recebe de Deus a virtude de fazer o bem, também não pode ser semeadura do mal no mundo. Eis o grande convite que hoje a liturgia nos promove. Olhando lá no princípio do Evangelho, vamos entender, né? Vão, evangelizem, ensinem. Jesus falando aos apóstolos, mesmo que a missão tenha consequências, façam sempre o bem. Mesmo que a nossa vida tenha consequências, irmãos, mesmo que o nosso casamento tenha consequência, mesmo que a nossa caminhada de fé tenha consequência, mas vamos viver fazendo o bem como Deus quer de cada um de nós. Exige muito, porque para nós nos aperfeiçoarmos a ser o filho que Deus quer, a ser o filho de Deus, vai cada vez mais trazer em nós uma proposta de superação. Porque se a gente não se supera, a gente acaba, né, definhando no princípio, digamos, do mal e não promovemos o bem e, portanto, nos afastamos do princípio fundamental que é ser filho de Deus. Voltemos hoje para casa com este questionamento no nosso coração, né? Como estou sendo filho? Como eu estou mais parecendo com Jesus? E não desista disso não, viu? Muitas das vezes a gente corre o risco de relaxar e dizer, isso não é para mim não, eu não consigo. Consegue sim, é para todos. Se fosse uma proposta impossível, Jesus não daria para nós. Mas Ele quer filhos, tão filhos de Deus, que nos desafiam, até nas nossas dificuldades. Deus nos desafia nas nossas limitações. Eu posso me perguntar o que significa este Evangelho com alguém que se sente ameaçado, com alguém que sente que tem inimigos. O que significa este Evangelho para alguém que se sente na dificuldade de perdoar, né? É uma facada no coração, como a gente costuma dizer. Porque duas coisas, irmãos, ou a gente toma a atitude de fazer e de cumprir aquilo que Deus quer, ou eu desisto na primeira proposta que Deus faz a mim. E nós não somos e não estamos aqui para desistir. Se nós falarmos eu quero, Deus também quer. Ele primeiro quis e depois nos propõe a querer também. Que Ele nos ajude, fortaleça o nosso coração
encha a nossa vida de muita fortaleza, de muito discernimento, de muita presença do Espírito, porque só o Espírito Santo de Deus é capaz de suscitar em nós o desejo do perdão, do amor e de sermos estes filhos que Deus tanto espera de cada um de nós. Não é do outro, viu? A palavra hoje começa dizendo assim, o Evangelho: a vós que me escutais. Poderiam não ter vindo para a missa, né? Poderia ficar lá em casa, ficavam livres dessa. Mas como vieram, agora não tem mais jeito. Tem que cumprir, né? A vós que me escutais. Talvez hoje a igreja esteja tão vazia, porque não era para todo mundo ouvir não isso aqui. Era para você. É para você que fez o sacrifício de entender o que é que Deus tem para mim. A vós que me escutais. Que Deus nos dê essa graça tão profunda, tão fecunda no nosso coração e na nossa vida, hoje e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus